Então vamos lá, voltando para cá. Então você vai ser substituído pela próxima automação se você não tem um diferencial. Porque todo dia surge um app novo, todo dia surge um bot novo, todo dia surge alguma coisa nova para substituir o trabalho humano. Então, se você trabalha de forma mecânica, você vai ser substituído por algo tão mecânico quanto aquilo que você está fazendo. Se você consegue customizar o seu negócio, se você consegue dar um toque no seu negócio, se você consegue entender a dor da pessoa que está do outro lado e entregar algo que resolva esse problema, você não vai ser substituído. Então, nem o marketing vai ser substituído e nem os produtos, as soluções e as profissões de modo geral, se elas não se comportarem dessa forma. Tem aí o ranking das 10 profissões que vão desaparecer nos próximos tempos e tal, e aí tem algumas que são cabeça da lista, né? Tipo advogado, contador, telemarketing, profissões altamente, como é que eu posso dizer, tradicionais, né? E tudo mais. E aí na contramão disso, tem uma série de movimentos acontecendo por parte de uma galera que está tentando inovar, né, nessas profissões. Então, por exemplo, um contador que ele só faz tirar a folha de pagamento e tirar imposto para a empresa pagar, esse cara ele já foi substituído porque já existem soluções automatizadas no mercado para isso. Mas um contador que ele se coloca como uma solução para a empresa pagar menos imposto, para a empresa, enfim, ter um melhor desempenho fiscal, é outra história. Ele está entregando uma solução. E solução, elas não são robotizáveis, digamos assim. Né? Não nesse contexto de pensar a dor, do cliente. Então, é pensar a dor que vai fazer com que você não seja substituído por um app, sendo na área de marketing ou não. E aí, eu trouxe 3 cases. Rapaz. Rapaz, boa pergunta. O quê? Se eu sou substituível, rapaz, dispensado. Eu coloquei esse dilema para minha equipe. E trouxe assim, para cada área da equipe, eu trouxe um app que substituía a função do cara. Eu tenho uma visão um pouco mais radical que a sua. Eu acho que quase tudo é passível de ser... Eu concordo com você. Inclusive contador. Agora depende do tempo, né? Uma você consegue agora, você tem, mas outra você vai demorar um pouco mais para que a inteligência artificial venha e comece a compreender daquilo ali. Aí você até lá... Vamos encher o dinheiro, logo, resolver, e ir adequando com as coisas, né? Porque tudo, a gente está em constante evolução e mudança. Mas veja só, eu concordo com você, em gênero, número e grau, tá certo? O que é que vai diferenciar o contador que pode ser substituído hoje do cara que vai perdurar no mercado? Primeiro, a grande diferença de um bom contador, de um bom advogado, é que ele sabe a brecha da lei. Sim. Isso a inteligência artificial não vai conseguir saber a médio prazo. Não, a médio prazo não. Com a inteligência que eles... Assim, eu acho ainda, né? E aí é achismo, mas jogando no achismo. Porque brecha de lei é interpretativo. É argumentação. É argumentação, é interpretação. Você está entendendo? Então... Tem um seriado muito bom. Coreano, comecei a me apaixonar por coreanos todos. A Advogada Extraordinária. Muito excelente. Você percebe, você concorda que ela tem uma inteligência, o seriado é de uma advogada que ela é autista. Então ela tem um nível realmente de memória muito elevado e uma programação de ler muito elevada também. Você concorda que ela mais perto de máquina que a gente? Ela foi a única que passou por conhecimento e não por indicação ou por fechada.
Mas você percebe que ela está mais perto assim, de uma máquina na hora de quando ela faz assim, onde foi que você vê? Ela não está com o material agora. Ela faz assim como se fosse Ctrl F. Aqui. Um robô faz isso. Ela consegue arrumar brechas que os outros não conseguem, porque ela tem uma Certo. biblioteca muito grande. Não, mas aí E veja. aí ela consegue Aí, pegar. nesse aspecto, sim. Mas vamos supor, quando você vai discutir. Uma coisa assim, meio. Deixa eu trazer uma situação que não seja polêmica. Que não seja polêmica. Quando você vai discutir à luz da interpretação, aqueles casos que vão para a televisão, e que aí pega 3, 4 juristas e o cara diz, não, isso aqui, assim, 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 a lei diz isso aqui está errado. Aí você pega aí o jornal pega 3, 4 juristas do outro lado. Não, mas se você olhar por esse ângulo aqui, isso aqui está certo. Porque é baseado na história, né? Você está entendendo? Então, existe a casualidade, existe os atenuantes, existem os agravantes, não é exato. Existem muitas variáveis para ser analisadas e essa questão da brecha da lei, da análise de como você enquadra ou desenquadra uma determinada situação, esse refinamento é que faz a diferença. Esse nível de conhecimento aprofundado, esse refinamento é o que faz a diferença. Esse cara, por exemplo, tem um determinado contador que ele é especializado em pegar a brecha da lei, não sei o quê, para a questão tributária, que é a dor de toda empresa. Os caras dizem, não, isso aqui, o imposto não é X, o imposto é 50% de X. Por quê? Por causa disso, por causa daquilo, porque essa mercadoria aqui passou não sei o quê, já houve uma tributação aqui, então isso aqui é creditado. Então, esse tipo de coisa, quando você olha para a legislação brasileira, que é extremamente complexa, para a inteligência artificial vir a substituir isso, não é uma coisa de médio prazo, porque existe uma coisa chamada lei, que muda o tempo todo. E a inteligência artificial, inclusive, ela precisa levar em consideração todos esses fatores, fazer aqueles milhões de cálculos para dar a resposta, e ele vai fazer milhões de cálculos e daqui a pouco essa lei vai mudar. Eu acho que vai chegar o momento que vai ser substituído, mas eu não acho que ele vai ser de médio prazo. Eu acho que ele vai ser de longo prazo para as profissões que tiverem um diferencial. Para quem está fazendo feijão com arroz, você já morreu. Só estão faltando te enterrar, mas você já está morto. Na realidade, você já está morto. É só falta de caixão. Mas eu acho que tudo pode ser substituído? Pode. 100%? Sim, 100%. Agora, é o que queremos? Eu ia chegar nisso aí. A que ponto isso é legal do ponto de vista não de legalidade, mas até que ponto isso é bacana para a humanidade? E aí, a gente pega um caso bem simples. A McDonald's, no mundo todo, ela já tinha o seu checkout automatizado. E no Brasil, existia uma briga sindical e uma confusão arretada para não automatizar o checkout, e veio a pandemia e a galera disse, agora. E nós temos McDonald's automatizadas em Recife já. Entendesse? Então, assim, do mesmo jeito que forças tecnológicas vão puxar essa corda para um lado, da questão da automatização, da robotização, existem forças trabalhistas, sindicais, que representam categorias e tudo mais, isso é no mundo inteiro, que vão puxar essa corda para o outro lado, porque, afinal de contas, você vai desempregar milhões e milhões e milhões de pessoas. Existe a questão do pagamento de ônibus, da dispensa do cobrador nos ônibus, isso é uma discussão de anos no Brasil. Em lugar nenhum no mundo existe a figura do cobrador. Você viu o cobrador em Londres, quando você esteve lá? Não existe. Você não andou no ônibus vermelho, então você não foi comprar passagem e volte. Volte. Você não andar no ônibus vermelho, você não faz nada. Metrô e Uber, eu peguei.
Você não andou no táxi preto? Não. Meu Deus. Você não andou no Black Cap? Muito não, gente. Ela foi mesmo pra lá. Fui. Eu tenho certeza que você foto, foi? Fui 2 vezes. E tu não pegou um ônibus vermelho? Não peguei. Não tinha. Primeira coisa que eu fiz foi andar no... Pronto, eu peguei Eu, ônibus eu vermelho, saí, eu fui turista. olha, eu desembarquei, a primeira coisa que eu disse só vou se for naquele táxi ali. Pronto, mas eu fui na rua 221B da Rua Baker. Muito bem. Arrasou. Ela foi lá. Ela foi lá. Pois é, Isso eu fui. Ô Simone, eu acho assim, concordo contigo. Veja, eu sou da linha de que a tecnologia ela não é prejudicial no sentido de ela vai deixar pessoas desempregadas, mas ela vai empregar mais pessoas e isso acontece Sim. ao longo da humanidade. Tanto que o carro desempregou os carroceiros. Então Exatamente. existia essa discussão em 1910, por aí. assim, Exatamente. antes ainda. Então isso Sempre acontecer. vai, sempre Isso vai. acontecer. Sempre Eu vai. sou favorável a isso. Agora, eu acho que a gente precisa manter a tecnologia submersiva ao homem. Então, ela sempre precisa sempre precisa ser ferramenta e não o inverso. Então, a gente tem que voltar, sabe? Se a gente já chegou ao ponto de ficar submetido a ela, a gente tem que voltar a ser dono da tecnologia e não o contrário. Então, eu que tenho que tomar conta do meu Instagram, por exemplo, né? Falando na tua linguagem. Assim. Então, eu não posso ser submetido e ele me dominar a minha rotina. Eu preciso ter controle sobre ele. Né? Então, por exemplo, talvez existam automatizações que não sejam necessárias e nunca serão admitidas porque a gente não quer que sejam. Né? Por exemplo, a gente teve a história lá, pegando um exemplo muito concreto. Assim. Quantas palestras online a gente já fez na vida? Assim, a gente já viu, a gente presenciou. Aí, por um tempo isso foi massa, porque por um tempo a gente estava obrigado a isso. Mas hoje, todo mundo cansou desse negócio, velho. Você podendo estar no lugar, você vai pro lugar. Porque existe uma série de outras coisas que a gente gosta, porque a gente é ser humano. Então, eu acho que a gente sempre vai voltar a gente vai... Eu penso muito em uma coisa meio cíclica, assim. A gente vai tender para o robótico, depois a gente vai voltar para o humano. E isso vai acontecer o tempo todo, assim. Hoje Efeito tá no vinil. processo, isso, exatamente. A gente tá no Efeito processo vinil. de reumanização. Então, a reumanização, ela também diz respeito ao meio ambiente. A gente teve esse processo de meio ambiente na década de 80, o movimento Sim. hippie. Então, existia uma coisa de abraçar. Década de 80, movimento hippie é sacanagem, cara. 70, desculpa, 60 para 70. Muito obrigada. Perdão. Aí, Perdão. 60, 70. A galera abraçou literalmente o meio ambiente. Né? Então essas coisas eu acho que elas são cíclicas, entendeu? são Isso vai ser cíclicas. sempre. A humanidade, ela é cíclica. A humanidade é cíclica. Tem um monte de coisa, tem umas insights e uns programas que falam de inventos. Tem até um programa chamado Inventos da Antiguidade. Eu acho que eu não sei se é no Discovery ou no History Channel. Que ele fala de tecnologias incríveis de antes de Cristo, né? Que aí, máquinas automatizadas, que o cara botava uma fichinha e caía água. Então, coisas desse tipo, ou seja, robôs, os autômatos da antiguidade. Depois, a humanidade caiu na era das trevas e era todo mundo, e era pau e pedra. Até E o de- carro elétrico mesmo, isso é coisa antiga, pô. O projeto... Não, agora vai. Existem vários projetos de carro elétrico, existiram vários projetos de carro elétrico ali em torno da década de 40, 50, 60. E todos eles foram abafados por conta da indústria petrolífera. Todos eles foram abafados. Entendeu? Existem vários projetos de carros elétricos, de soluções elétricas que dispensavam. A questão da energia eólica, a tecnologia da energia eólica, ela é de Leonardo da Vinci. É verdade. Entendeu? Então, assim, não tem nada de novo. O que a gente está fazendo é redescobrindo as coisas. Tá? Agora, o quanto isso vai ser mais impactante ou menos impactante vai depender muito de como a gente vai estar preparado para receber isso. E outra, eu acho que é importante a gente falar disso, que é o seguinte, a gente chegou num ponto de tecnologia, de avanço tecnológico, de performance, que a gente fala muito performance, né? Falar de tecnologia é falar de performance. Vamos automatizar porque queremos mais performance.
A gente chegou num nível que eu acho que é discutível, todos nós somos trabalhadores. Então, hoje você não precisa de 8 horas para trabalhar no seu contrato. O que você faz Não, no seu não dia a dia? deveria. Pois é, a gente já chegou num nível, a gente já passou desse tempo, na verdade, mas já chegamos na discussão clara, isso está rolando, inclusive, lá fora, aqui demora mais um pouquinho, sei. Aqui vai demorar um bocado, porque aqui existe uma coisa chamada CLT, Exato, exato. que lá fora não existe. Mas já se entende que esse contrato de 5 dias de trabalho na semana e 8 horas por dia não faz sentido numa era digital, fazia sentido na era das indústrias, na Exato. revolução industrial. Mas veja bem, você está falando, quando a gente pensa nesse tipo de revolução do mercado de trabalho e tudo mais, eu super concordo com você, né? Só que, infelizmente, no Brasil, a gente tem um engessamento legal, e aí volta para a questão das leis, quando eu digo que não vai ser tão fácil assim, porque a gente tem um arcabouço jurídico que não é para os fracos, tá certo? Não é, o Brasil não é para amadores, definitivamente, como diria Ricardo Boechat. Então, assim, a gente tem um arcabouço jurídico que é muito complexo, muito complexo. A gente tem uma legislação trabalhista que é muito complexa, muito. E aí, tá, beleza. Lá fora, a gente consegue tirar esse tipo de amarra do trabalho porque se consegue cobrar performance, cobrar por resultado e pagar por resultado. E aqui a gente não pode. Aqui a lei não permite que eu pague por resultado. Não, mas veja, Você está entendendo? chega, entendeu? Uma hora chega. Eu acho que uma hora chega, mas eu acho que nós aqui nessa sala não veremos. Eu acho. Eu não acho não, eu acho que chega. Porque veja, essa discussão ela aconteceu em 89. Sim. Era para ser 30 e poucas horas na CLT, não chegaram no consenso, ficou 40. 44. 44. Pronto, era para ser 40. E não chegaram no consenso, ficou 44. Mas isso existiu em 89, veja, a discussão antiga, entendeu? E eu acho que ela volta agora, porque estamos em outro momento, né? Veja só. Quase 40 anos. Eu acho que precisa modernizar. Eu acho que a gente precisa quebrar as correntes do mercado de trabalho. A gente está vendo aí, tem uma geração pujante, jovem, querendo descomplicação, querendo flexibilidade. Hoje, praticamente toda a equipe da Grid trabalha em formato híbrido, com exceção do administrativo e do atendimento, todo mundo é híbrido. As pessoas escolhem os dias que vão trabalhar presencial, os dias que vão trabalhar de casa. 3 anos isso não estava rolando. Há 3 anos isso era impossível porque a lei trabalhista não permitia. Exato. Então, assim, precisou vir uma pandemia, matar um monte de gente para poder flexibilizar uma coisa dessa. Eu acho que acelerou. Você está entendendo? Acelerou, mas... Realmente ia chegar. Mas você está entendendo? Então, assim, tem um social media nosso que ele mora em Olinda, velho. O cara trabalha, ele tem 2 dias que ele não precisar se deslocar, 2 ou 3 dias, nem sei como é que tá a grade dele, que ele não se desloca de Olinda para Boa Viagem, porra, é vida. Ganha demais. É muito ganho de qualidade de vida, você está entendendo? Então a gente possibilita isso para todo mundo. Então todo mundo tem essa grade flexível. Então o cara escolhe, não, terças e quintas eu não venho, eu venho segunda, quarta e sexta. A gente sempre dá os dias do cara, e é a escolha do funcionário. Dizer quais são os dias que ele prefere ficar em casa. Todo mundo quer ficar na sexta, né?